Olá, gente decente. Pessoal, vamos observar melhor. Esse ano é ano de eleições. Observar o modelo de governo que está sendo praticado no nosso país e os resultados que ele está trazendo para nós. E observar também outros modelos que estão sendo praticados em outros países, né, e que pessoas, os parlamentares daqui querem copiar programas, e o que esses programas lá fora estão produzindo, né, o que eles estão resultando para as pessoas. Por exemplo, tem pessoas que no nosso país queria trazer o furto por necessidade, que é um programa onde as pessoas podem roubar, que não é considerado crime. Ele roubou porque estava desempregado, porque estava precisando. E aí, eu não sei como funciona isso muito bem, mas acho que o governo repõe aquela mercadoria que foi roubada. Eu não sei como funciona, eu creio que seja assim, porque o dono do estabelecimento não vai perder, né? Para um programa desse funcionar, acho que alguém tem que bancar, que repor, né, para que o estabelecimento reduza os danos, já que mesmo que o governo pague, mas aquele estabelecimento que foi roubado, que foi furtado, ele vai estar mais inseguro. As pessoas que compram lá não vão mais frequentar, né? Vai diminuir o fluxo de venda, vai desempregar pessoas, vendedores. É assim que funciona. Se uma lei mal intencionada, se uma lei mal elaborada é aplicada, ela traz os resultados correspondentes, né, ao modelo da lei. Então essas pessoas que apoiam mais a insegurança do que mesmo a produção, do que o trabalhador, pessoas que valorizam mais no nosso país quem rouba, quem comete crime, quem trafica, pessoas que defendem o traficante, que defendem o bandido, tá cheio no nosso país, né? Então cria leis, por exemplo, como a lei da saidinha de Natal, que é o indulto natalino. São leis que não são tão necessárias. Tem outras leis que deveriam ser prioridade, né, no nosso país. E muitas delas envolvendo dinheiro, envolvendo um custo a mais para o nosso governo, né, para o governo pagar, traduzindo, para a gente pagar através dos nossos impostos, através dos preços do que a gente consome se elevando. Então vamos buscar para o nosso país um governo libertário. Vamos ver como é que funciona lá fora esses governos libertários e os resultados que eles trouxeram para os seus países. Vamos observar aqui a Argentina, que vinha de governos aí assistencialistas, que pegava boa parte do dinheiro de quem produz para criar benefícios, para criar assistencialismo, para criar conforto para alguns que apoiam talvez o governo, cargos para pessoas que eram adeptas ao modelo de governo, mas pesando sobre quem produz, criando uma carga, né, um estado cada vez mais pesado que dificulta a vida de quem produz. E aquele país estava perdendo o valor de sua moeda, estava perdendo o valor, a economia. E aí entrou um governo lá libertário, que foi o Javier Milei, entrou e já começou cortando, colocando a tesoura, cortando os gastos, reduzindo os impostos, que pode reduzir aos poucos, porque não é da noite para o dia, aos poucos. A cada ano vai reduzindo aquilo que pode reduzir de impostos, vai reduzindo a burocracia, vai foi cortando os gastos desnecessários, supérfluos do governo. Para quê? Para poder chegar no momento em que pode reduzir mais os juros, que os empréstimos ficam mais fáceis e que as pessoas podem recorrer a esses empréstimos e investir, e gera confiança. Aquelas pessoas que têm dinheiro, têm o capital, vai ganhando confiança e vai investindo e vai passando a produzir naquele país. Então quem são aqui quem são os governos que praticam, né, a liberdade econômica, que pratica governos com mais liberdade para o empreendedor, para o produtor? São os governos de direita, são os governos que estão mais atrelados, mais ligados ao capitalismo. São governos que valorizam a propriedade privada, que valoriza o produtor, aquele que constrói, aquele que produz a riqueza no nosso país. A gente precisa de um governo que não pese sobre o ombro do trabalhador, do produtor, que dê condições para que seja gerado mais emprego,
E aí quando a gente fala mais emprego, é emprego do próprio negócio, ficar mais fácil para as pessoas colocar o negócio por conta própria. Quanto maior for a frequência de pessoas colocando o negócio para si mesmo, por conta própria, mais essas pessoas vão ganhar e mais vai aumentar o salário de quem está trabalhando, né, através da CLT, através de um contrato assinado com uma empresa estabelecida. E aí vamos ter mais pessoas ganhando dinheiro, o dinheiro circulando na mão de um número maior de pessoas, né, pessoas com um poder de compra maior, e aí vamos ter um consumo maior. E aquelas pessoas que continuar trabalhando, vai aumentar o salário porque as empresas vão precisar de mão de obra e aí elas vão aos poucos aumentando a oferta, né, do aumento do salário. E por outro lado, as pessoas passam a consumir mais porque tem mais pessoas ganhando dinheiro, produzindo para si mesmo, se tornando pequenos empreendedores, que vai crescendo, que vai consumindo e que vai fazendo tudo fluir melhor. E aí vai ter uma concorrência maior, os preços vão diminuir. Então, à medida que o salário de quem está trabalhando aumenta, por outro lado, os preços tendem a diminuir porque tem mais pessoas produzindo, tem mais pessoas investindo, tem mais pessoas competindo. E aí eles vão vender mais barato. E aí por que eles vão ganhar mais, mesmo vendendo mais barato? Porque a frequência vai ser maior. Tem mais gente consumindo agora, mais gente consumindo. As pessoas que vendem produtos, serviços, vão vender um número maior, né? Vão vender um volume maior, vão ter um volume maior de negócios sendo executado, vão ser mais requisitados, vão ser mais consumidos, né, os seus serviços e produtos. Por quê? Porque as pessoas estão com mais dinheiro. O dinheiro não está concentrado na mão de poucas pessoas, de grandes empresas, ou dos bancos, mas circulando na mão das pessoas que estão produzindo mais, que estão empregando esse dinheiro em mais produção. E isso só se dá com regime capitalista, liberal, né? Porque se o regime for socialista, for aquele regime em que o governo abocanha cada vez mais os resultados da produção de quem produz, de quem investe, de quem cria riqueza, vai dificultar, vai travar. Não vai estimular as pessoas a arriscar seu capital, a colocar em prática o seu plano, o seu negócio. Mas se as pessoas se sentirem estimuladas, incentivadas por estar num país onde o governo gera essas condições de redução da burocracia, não tem burocracia, tem facilidade para colocar um negócio, de redução de imposto, os negócios conseguem respirar, né? As pessoas conseguem produzir, ganhar para si mesmo, ter o lucro e ainda pagar os impostos em dias, tudo. Pagar os encargos, pagar tudo que tem que pagar. Todo mundo vai trabalhar certinho, o governo vai arrecadar mais, porque vai ter um número maior de pessoas empreendendo. Então a gente tem que buscar, que observar quem quer criar um Estado, um governo elevado, que se apropria de tudo, que é dono das terras, que é dono das empresas, que é dono de tudo, e quem quer implantar um governo, um modelo liberal, né, que tem a liberdade econômica, que quem vai ser rico, quem vai ter as coisas são as pessoas, são os pequenos empreendedores, são as empresas, quem vai produzir e quem vai crescer, quem vai gerar emprego e quem vai tomar decisões por si mesmo, né? Não vai ficar dependente do governo. A economia sendo forte, a economia privada, as pessoas estando fortes, eles não aceitam um governo que quer regular tudo, que quer mandar tudo, que quer tomar de conta, né, das decisões em sua vida. Então é só a gente observar os governos que tomaram de conta de tudo, da economia, das empresas que se apropriaram, que lançaram mão de controlar as empresas de petróleo, de tudo no país, são governos, são modelos que faliram aqueles países como Venezuela, Cuba, né, onde o setor privado, as empresas, foram afugentadas, foram obrigadas a fechar, a falir, a ir embora, começando pelo aumento do imposto, pelas cargas, pela dificuldade que o governo impõe. Governos socialistas, governos comunistas que
querem que não exista propriedade privada. Os socialistas, eles querem destruir, eles querem a insegurança, eles querem toda a dificuldade do mundo sobre quem produz, que é para implantar o comunismo, onde o governo passa a controlar tudo. Só que nos países onde o socialismo, o comunismo se tornou mais forte e o governo controlou, as pessoas que administram, que ficam com a administração dessas riquezas acumuladas na mão do governo, não distribuem de igual forma como eles prometem para a população. É luxo para eles, socialismo para o resto da população. Então não dá para a gente confiar nesse modelo. As pessoas sofreram, as pessoas sofrem por conta do socialismo e do comunismo, é porque ele deu certo, porque dizem que não é para ter Estado, né? Não é para ter mais governo. As pessoas não precisam mais de governo para ser governada, onde tudo vai ser de todo mundo, as propriedades, tudo é do governo e o governo é de todo mundo. Mas nesse intervalo, nesse ponto intermediário no socialismo, onde os países se encontram, essas propriedades, as riquezas, continuam no controle do governo, e quem está no governo não faz uma boa administração, não distribui, não transforma, não faz as pessoas trabalhar para produzir mais, para ter uma vida melhor. Apenas quem estimula as pessoas a produzir mais e melhor, a ser mais capaz, a se capacitar, a melhorar os serviços, produto, é o setor privado, porque ele vai ganhar mais, vai concorrer. Produzindo mais e melhor, ele vai lucrar mais e ele vai ser mais requisitado, e por isso eles melhoram seus produtos e serviços, sem um esforço, sem uma lei poderosa de um governo obrigando eles a fazer isso. Mas a lógica, a orientação é o lucro. E isso é saudável, porque é o lucro para a empresa, para aquele que empreendeu, para aquele que batalhou, para aquele que arriscou, que suou, que colocou em prática o negócio. E ele não conseguiu isso sozinho, ele precisou de pessoas. Essas pessoas que estiveram envolvidas nessa produção, nesse crescimento, também ganharam alguma coisa, ganharam emprego, ganharam um produto mais barato, o governo ganhou imposto. Então é dessa forma que funciona os países mais desenvolvidos, através da aceleração da produção, do aumento do consumo. E como é que isso se dá? Com liberdade econômica, onde as pessoas têm a livre iniciativa respeitada, a meritocracia. Quem vai ganhar mais é quem está mais capacitado, quem se qualificar melhor, quem vender o produto melhor, quem trabalhar melhor. Então não tem um governo orientando para forçar todo mundo a ser igual, ter um resultado igual. As pessoas vão ter um resultado de acordo com aquilo que ele conseguir ter, que ele conseguir produzir em sua vida, sua própria vida. E sempre foi assim, e é assim que tem que ser. Não tem como uma pessoa que é melhor em alguma coisa ser proibido de ter um resultado melhor, por conta de um regime, de um governo que algumas pessoas querem colocar em prática. Ele tem que ter a liberdade de ir até onde ele pode ir. E os outros têm que aceitar. Se a gente não consegue ter uma vida melhor, não é culpa daquele outro que teve uma vida melhor, que conseguiu ter uma vida melhor. A vida foi construída assim, Deus fez assim. Então esse socialismo que promete uma igualdade, uma vida igualitária, forçada por uma lei, por um governo, não funciona, porque desestimula aqueles que podem ir mais longe, que podem produzir conforto, uma vida melhor para si mesmo, desestimula esses e mal acostuma aqueles que não querem fazer nada ou que não têm a mesma capacidade a querer viver na dependência do outro, né, para sempre. Beleza?